E se um dos melhores planos de negócios para a vida financeira estivesse escondido em uma sabedoria de milhares de anos? Pois é. Hoje, a gente vai pegar os princípios clássicos do livro O Homem Mais Rico da Babilônia e transformar numa estratégia de negócios moderna e direta. Vamos juntos montar o plano de negócios para sua riqueza. Bom, vamos começar com um diagnóstico. Pense na sua carreira como uma empresa. Uma empresa que gera uma receita alta, talvez até crescente. A grande questão é, por que, mesmo com tanto dinheiro entrando, o fluxo de caixa está sempre no vermelho no fim do mês? Esse é o paradoxo que a gente vai resolver. Pense assim, cada um de nós é o CEO da EUSA, e agora é hora de fazer uma auditoria séria. E aqui está a virada de chave, a mudança de mentalidade fundamental. Muita gente opera com foco total na receita, pensando, se eu ganhar mais, meus problemas acabam. Só que uma empresa de sucesso não foca só em vendas, ela foca em gestão. A pergunta deixa de ser quanto eu ganho e passa a ser quanto eu consigo reter. Essa é a diferença, veja bem, entre ser um ótimo vendedor e ser um CEO estratégico. O que nos leva, naturalmente, ao nosso primeiro pilar estratégico. Antes de sequer pensar em expandir ou fazer aquisições arriscadas, qualquer empresa sólida precisa de uma coisa: capital de base. É sobre isso. Construir a fundação financeira que vai sustentar todo o crescimento que vem pela frente. A regra de ouro na gestão financeira de qualquer empresa é essa aqui: pagar-se primeiro. E olha, isso não é um luxo, tá? É uma alocação de capital que não se negocia. Na prática, significa que assim que a receita entra, uma parte já vai direto para o lucro retido. Não é o que sobra no fim do mês, não. É a primeira e mais importante despesa da empresa. Então, o processo operacional fica simples, mas muito poderoso. Primeiro, a receita chega. Segundo, antes de mais nada, o CEO aloca no mínimo 10% para a conta de investimentos da empresa. E terceiro, a operação do dia a dia, a vida, roda com os 90% que sobraram. Entende? O lucro não é um acidente, ele é o resultado de um processo bem desenhado. E este gráfico aqui, ele mostra exatamente onde o dinheiro pode estar vazando. Pense nesses gastos formiga como, sei lá, despesas não autorizadas de vários departamentos. Aquele cafezinho todo dia, a assinatura de um serviço que ninguém mais usa. Sozinhos parecem nada, mas juntos eles simplesmente destroem a margem de lucro da empresa. Controlar os custos operacionais é tão importante quanto aumentar a receita. Certo. Uma vez que a empresa já está retendo capital de forma consistente, qual o próximo passo? Fazer esse capital trabalhar. Vamos entrar agora no pilar 2 para entender como essa estratégia de crescimento funciona. Porque não se trata de acumular dinheiro parado, mas de alocar ele de forma inteligente para gerar ainda mais valor. E aqui está a filosofia que precisa guiar essa estratégia de crescimento. O Departamento de Investimentos da EUSA não pode ser um cassino. Não estamos aqui buscando ganhos rápidos milagrosos. O que se busca é crescimento sólido, com fundamento. A aposta é movida pela emoção. Investimento é guiado pela análise. Pensa comigo. Toda grande empresa, antes de comprar um novo ativo, faz um processo chamado due diligence. É basicamente esse checklist. Ninguém em sã consciência compraria uma outra empresa sem entender como ela faz dinheiro ou quais são os riscos envolvidos. Então, por que tratar os próprios investimentos de um jeito diferente? A emoção é uma péssima conselheira na hora de fechar negócio. Agora, o ponto fundamental é este. O maior multiplicador de resultados da empresa é a pessoa que a dirige. Investir nas próprias habilidades, no conhecimento, na reputação, isso gera um maior retorno que existe. Uma pessoa mais preparada toma decisões melhores, enxerga oportunidades que os outros não veem e, claro, aumenta o potencial de receita de toda a operação. Muito bem. Agora temos capital e uma estratégia de crescimento. Mas as empresas que realmente duram são aquelas que sobrevivem às tempestades. O terceiro pilar é justamente sobre isso: construir uma muralha de proteção em volta do patrimônio. É o que garante a longevidade do negócio. Esse comparativo aqui deixa clara a diferença entre o valor de mercado que se aparenta ter e o valor real da empresa. Uma receita alta pode criar uma fachada de prosperidade, mas sem uma base de ativo sólida, a empresa é extremamente frágil. O patrimônio, por outro lado, é o que dá resiliência, é o que permite que a empresa enfrente uma crise e saia do outro lado ainda mais forte. E esse gráfico é um retrato brutal de um dos maiores riscos para qualquer negócio: a dívida tóxica. É como ter um sócio que não trabalha,
mas leva uma fatia enorme do lucro. Nesse exemplo, 1/4 de toda a capacidade produtiva da empresa está indo embora só para pagar juros. É uma âncora pesada no balanço patrimonial. É por isso que um fundo de emergência não é só guardar dinheiro para o imprevisto. Ele é o plano de contingência corporativo. É o que permite que a empresa opere sem o pânico constante, sabe? Deixando de só apagar incêndios para, finalmente, conseguir executar uma estratégia de longo prazo. A tranquilidade não acontece por acaso. Ela é projetada. E tudo isso nos leva ao ponto central, que não é sobre uma fórmula secreta, mas sim sobre a mentalidade por trás da execução. A diferença entre uma empresa que prospera e uma que quebra, muitas vezes, se resume à disciplina do seu líder. A grande lição da Babilônia e de qualquer negócio bem-sucedido é esta: resultados extraordinários nascem de ações ordinárias, repetidas com uma consistência implacável. Reter lucros, controlar custos, investir com critério, nada disso é espetacular isoladamente. Mas quando somados ao longo do tempo, esses hábitos constroem um império. No fim das contas, o que a gente discutiu aqui é a transição de uma operação reativa para uma operação estratégica. A liberdade financeira não é sobre ficar milionário do dia para a noite. É sobre implementar um plano de negócios inteligente para o ativo mais importante que existe, a própria vida. E essa, sim, é a verdadeira sabedoria que atravessa os séculos.